mas já estamos de volta e desejamos que seja um tempo precioso para cada um de nós e para todos nós ao mesmo tempo. Quero agradecer a Deus pela equipe que tem trabalhado intensamente e semanalmente para a gente melhorar as transmissões, para a gente conseguir fazer algo que glorifique a Deus e inspire as pessoas pela sua excelência. Quero agradecer a Deus por cada pessoa, cada membro da comunidade que tem estado presente, não só nas lives dos cultos de domingo, mas também quando nos reunimos no meio da semana. Quero agradecer a Deus por cada visitante, você que está hoje conosco mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez. Obrigado pela sua presença, que seja um tempo bom, que faça sentido para você, que Deus seja glorificado. Quero fazer uma oração nesse momento, para que nós possamos continuar esse culto e de adoração, de louvor a Deus. Hoje temos mais um convidado para fazer a parte musical e que isso te abençoe, te alegre, nos alegre. Feche os seus olhos, se você puder, ou mesmo com os seus olhos abertos, mas eleve-se o pensamento a Deus, seus sentimentos, suas emoções. Vamos falar com Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais este domingo, por mais essa noite, por mais uma semana que terminou ontem, que se inicia no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que pudemos vivenciar, pelo que pudemos experimentar, Senhor Deus, ao longo deste domingo, Senhor Deus. E que agora, quando viemos cultuar o Teu nome, prestar um culto ao Senhor, falar contigo, ouvir Tua voz, cantar para o Senhor, esse tempo todo, Senhor Deus, seja abençoado por Ti, esse tempo todo que o Espírito Santo esteja agindo na mente, no coração de cada um de nós, Senhor Deus. Por favor, que o Senhor olhe para nós, para as nossas limitações, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe quantas vezes a nossa mente, as nossas atitudes, elas são diferentes daquilo que o Senhor nos ensina. Então, nos perdoe, por favor. E faça, Senhor Deus, com que ao término desse tempo nós saiamos daqui mais convictos a respeito das decisões que precisamos tomar, de sermos pessoas mais próximas de Jesus, mais parecidas com Jesus. É a nossa oração com gratidão, no nome dEle. Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. Bom ter você aqui, daqui a pouco a gente volta, vamos louvar a Deus. E aí, comunidade Vila Lobos, que prazer estar aqui com vocês, que alegria compartilhar essa parte do louvor com vocês. É com muita alegria que eu quero fazer isso. Sempre lembro da igreja com muita gratidão de algumas vezes que a gente já esteve junto, uma ou duas, talvez até 3 agora, não vou me recordar quantas vezes, mas todas as vezes que eu fui, eu lembro de ser uma igreja muito viva, uma igreja que tinha criança, adolescente, que tinha gente mais idosa, e era uma igreja viva, era uma igreja muito relevante, desde a mensagem ser muito acessível, do louvor, a parte da música, ela ser muito de casa, né? Parece que a gente está todo mundo ali se conhece, e que alegria participar disso. Meu coração está cheio de gratidão por fazer parte disso nesse momento que a gente está. Então eu queria te convidar a você fazer parte disso. Eu tocando aqui de casa, você louvando a Deus junto com a gente. E eu acredito que através dessa participação minha de longe, Deus está junto com a gente, recebendo com muita misericórdia o nosso coração. A gente espera que Deus receba o nosso louvor. Queria te convidar para a gente fazer isso juntos. A primeira música chama Não É Mais Segredo, do Paulinho Nazaré. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir.
deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Isso é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo e refaz e me faz sonhar de novo. A minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim o amor, e o amor lança fora o medo, lança fora e refaz e me faz sonhar de novo, nos faz sonhar. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Quem fez morada? O amor. O amor. Vamos fazer assim, ó. Você de casa faz o e eu faço normal. Vamos lá, vamos tentar. O amor. Agora ao contrário, vai lá. O amor. O amor fez morada. O amor. O amor fez morada no nosso coração. Liberto pela graça, que abundou na minha ingratidão. Unida em teu amor, a minha culpa se vai. Hoje escolho o teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abraçou meu coração. Eu canto graça
se vai, você vai. Hoje eu escolho teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abraçou meu coração. Eu canto graça que acolheu, nos acolheu nessa canção. Queria finalizar esse tempo com a gente engrandecendo o Senhor de uma forma muito mais artística, né, de composição, tô falando. E a gente acabou de cantar que o amor dele invade nossos dias e transforma tudo isso em amor. A gente celebra a Deus pela graça que Ele nos dá todo dia. Eu queria terminar esse tempo de música exaltando ao Senhor, exaltando porque Ele nos convida a sempre cantar uma nova canção, a sempre olhar com eles para uma perspectiva nova. Eu queria fazer isso junto. Queria te convidar para a gente fazer essa canção, que ela é antiga, mas ela é tão necessária nesse momento. Anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Teu santuário, toda glória. Senhor, no nome de Jesus, aceita as canções que nós te oferecemos. Aceita a nossa vida como um oferecimento a Ti. Obrigado porque nós somos aceitos por meio do sangue de Jesus. Não há mérito em nós, não é por quem somos e nem por quem não somos ou não conseguimos ser, mas por causa do Teu Filho Jesus. Que a gente possa sim, Senhor Deus, reconhecer Tua graça, cantar
um cântico novo ao Senhor, anunciar, ó Deus, para todas as pessoas, em todos os lugares, por todos os meios, quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o Deus misericordioso, perdoador, um Deus que restaura a nossa vida. Que seja assim essa noite, que seja uma noite de restauração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, desculpe, tivemos um problema logo no início da nossa transmissão, mas eu acho que agora a gente continua de forma normal. Nós iniciamos na semana passada uma nova série, a série Socorro, Help, socorro bem presente, né? O socorro de Deus, o socorro seguro, o socorro que Deus nos oferece em dias de tribulação, em tempos de tribulação. Na semana passada, a gente trabalhou um pouco a questão da nossa mente, né? Falando da nossa pessoa, o descanso da nossa alma, da nossa mente. Hoje, nós queremos trabalhar com você a questão dos relacionamentos. E nada mais como pensarmos sobre isso a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir dos relacionamentos que nós temos mais próximos. Eu queria dizer para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, nos vendo, obviamente, quando a gente pensa em relacionamentos, a gente pensa em família, a gente conecta imediatamente a relação conjugal, marido e mulher. Mas eu queria que você ampliasse isso para as relações que possam existir aí na tua casa. Talvez você não tenha um marido, não tenha uma esposa, mas você tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Eu queria então pedir que você ampliasse para a tua realidade, para as questões que envolvem a tua vida. Mas eu também queria dizer para você que se sente sozinho, que não é casado, não é casada. Eu queria que você, e que já teve essa experiência, né? Já passou por isso e por alguma razão você não está mais casado, não está mais casada. Eu queria que você levasse em consideração aquilo que as Escrituras têm a dizer neste exato momento, não mais olhando para trás, mas talvez, quem sabe, até se referenciando com os acontecimentos passados, pensando nas decisões futuras, pensando de verdade que família você quer construir. Se você tem isso no seu coração, se você tem isso em sua mente, que família você quer construir? E você que é casado, é casada, já tem uma família estabelecida a partir de você mesmo, que você também pensasse como é que você, no temor de Deus, nos conselhos que Deus nos dá, você possa dizer assim, puxa, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar nisso. Eu deixei uma frase hoje no Facebook da nossa comunidade, perguntando que lugar, se você soubesse que durante 1 hora você fosse passar em algum lugar que pudesse gerar o melhor de você para os dias futuros, que lugar você escolheria? Eu não sei qual lugar você escolheu. E, na verdade, mais do que um lugar, mais do que um espaço, mais do que uma questão geográfica, eu me refiro na presença de quem? E o único que pode efetivamente transformar a nossa vida e transformar quem a gente é Deus. Então, o convite para essa noite é que você esteja mesmo participando aqui com a gente diante de Deus. E ao olhar para o relacionamento, ou para os relacionamentos, eu queria que você levasse em consideração, tem uma imagem que a gente vai colocar aí para você agora. Essa imagem, para mim, ela é representativa, ela é significativa com aquilo que eu vou dizer. Você deve ter ouvido falar da superconvivência e as suas implicações, as suas consequências em relação
aos relacionamentos. Existem estudos, pesquisas, a partir de consequências bastante tristes que aconteceram em vários países, começando lá na China, mas em vários países, sobre casais que se separaram, famílias que se distanciaram a partir da pandemia, como resultado da superconvivência. Então, a ideia, mais ou menos, é a seguinte: uma vez que a gente não passava muito tempo juntos, né, ou o casal, a família não passava muito tempo juntos, eles iam embotando, iam colocando para debaixo do tapete determinadas situações, questionamentos, problemas que não eram tratados, que não foram tratados. E com a superconvivência, esses problemas vieram à tona. Essa é uma das razões. Algumas descobertas, coisas que estavam ali escondidas, vieram à tona. Eu fico pensando que, nesse tempo no qual nós fomos chamados a colocarmos máscaras, nas relações mais próximas, as máscaras caíram. As coisas que estavam escondidas ficaram totalmente expostas. E eu sei, e é possível que dentre nós algumas pessoas que estão entre nós agora, esteja me ouvindo agora, talvez esteja pensando na sua própria relação conjugal, familiar, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, a própria ausência, a solidão, porque a solidão é uma dimensão do relacionamento ou da falta de relacionamento, né? Como é que a gente lida com isso? Essas coisas, a ideia é que a gente trate dessas coisas. Porque se na semana passada, numa revolução silenciosa, nós fomos convidados a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, e o nosso coração ferido, e a nossa mente perturbada com tantas coisas. E de nós, nessa condição, Deus nos faz guerreiros, homens e mulheres, lutadores para o reino de Deus. Eu acho que a pergunta que a gente faz é: contra quem a gente vai lutar? Contra o que a gente vai lutar? Porque às vezes você pode estar elegendo inimigos que não são inimigos de verdade. Ou que você não está percebendo quais são os inimigos que você precisaria ficar atento o tempo todo. O tema de hoje é: a casa caiu. E nesse sentido, a ideia é: vamos reconstruir se for preciso, ou vamos ver aonde há infiltrações, onde há rachaduras, aonde os relacionamentos que começam dentro de casa e a gente leva todas essas questões para o lado de fora. Não tem jeito, não tem jeito. Como é que a gente pode restabelecer isso, né? E para isso acontecer, eu quero convidar você a ler comigo o texto bíblico, o texto das Escrituras, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, e que diz assim: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: em uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão ou uma carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar.
E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Antes de mais nada, eu gostaria, antes de entrarmos especificamente no texto, eu queria recordar a você que a gente foi chamado para vivenciar uma grande guerra, uma grande luta. E as armas que nos são dadas não são as armas humanas, não são as armas materiais. Gosto muito da linguagem que Paulo usa quando está escrevendo para uma igreja da cidade de Corinto. Ele diz assim: as armas da nossa guerra não são humanas, não são carnais, mas são espirituais, para desfazer toda ideia, todo sofisma, toda pseudo-verdade. E apresentar dessa maneira todas as pessoas, homens e mulheres, na presença de Deus de uma maneira adequada. Esse é o convite para essa reflexão, que garanto a você não é uma simples reflexão, que não é algo que talvez pare quando terminar a mensagem, mas que precisa ser elaborado e que precisa ser ruminado por cada um de nós e que precisa ser refletido com o seguinte objetivo: o mesmo Deus que trata de mim particularmente, trata das minhas relações também. E como é que ele faz isso? Como é que Deus aplica isso? Eu quero começar dizendo, olhando para esse texto, que ele faz isso com os seus princípios que permanecem. Se na semana passada eu disse que Deus continua, e de fato continua, ou seja, o que ele começou lá atrás, há muito tempo, antes da fundação do mundo, Deus continua fazendo. Eu quero mudar o verbo hoje. O verbo não será continuar, mas permanecer. Os princípios de Deus permanecem, apesar do coração humano. Olhando para o texto e para o seu contexto e para a realidade daquele tempo, a pergunta dos fariseus ou dos mestres da lei, aqueles que estavam ali questionando, tentando colocar Jesus à prova, diz respeito a condições bastante peculiares, singulares e próprias daquele tempo. A começar como a mulher era tratada. Não dá para a gente tirar um texto do seu contexto. Então eu preciso sempre pensar, e você também, que naquele tempo a maneira, culturalmente falando, como a mulher era tratada, talvez não seja nem tanto diferente nos dias de hoje, apesar das leis, né? Mas a maneira como a mulher era tratada, ela era desconsiderada, assim como as crianças. E isso durou muito tempo. Inclusive, leis eram feitas justamente por isso. Nesse caso aqui, acredite, quando Moisés ele oferece carta de divórcio, foi para proteger a mulher de vários desmandes masculinos da época. Então, a gente não poderia pensar em tudo aquilo que está sendo tratado nesse texto antes de aplicar a nossa realidade, sem parar e pensarmos que naquela época essa pergunta visava talvez colocar Jesus numa saia justa, como a gente costuma dizer, porque familiar e particularmente conjugal, e uma maneira mais liberal.
E a maneira mais liberal, diz o texto, e essa é a base da pergunta, diz o texto assim: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo, e de fato qualquer motivo, inclusive se não fazia bem a comida. Alguns entendiam que podia fazer isso. Não vai dar para a gente trabalhar todas essas questões aqui, mas eu me coloco à sua disposição caso você queira saber mais, estudar mais, pesquisar mais a esse respeito. Mas como é que a gente aplica tais realidades nos dias de hoje? A resposta de Jesus para aquela época é a mesma resposta de Jesus para os dias de hoje, para a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Diversos divórcios acontecendo, a mulher continua sendo destratada, homens não assumem o seu papel, homens não assumem a dignidade do próprio casamento. E não digo que seja diferente porque no afã, no desejo de igualdade, algumas mulheres têm procedido de uma maneira tão terrível quanto homens ao longo da história procedem. Mas a palavra de Deus é a mesma. A resposta de Jesus para aquela época é a mesma para hoje. Quando você me questiona, ou quando você questiona a sua realidade familiar, a resposta de Jesus é: observe os princípios. Observe os princípios. Quando a gente vai pensar nessa questão, me parece que é importante a gente olhar para o texto e perceber que a tônica real, o grande problema, a grande questão que está sendo colocada é a legitimidade da separação a partir de duas instituições criadas por Deus: a família e a igreja. As duas instituições criadas por Deus assumiram uma postura completamente autônoma e fora do que o seu Criador havia estabelecido como harmonia para os seus relacionamentos. Se você não entender que esta é a grande questão neste texto, você vai achar que tudo se trata de olhar para a situação à luz do tempo. Então no século XXI a gente pensa diferente da época de Jesus, porque afinal de contas, hoje nós temos isso, nós temos aquilo, temos essa lei, temos aquela outra lei. Observe que quando a gente fala em princípios, nós não estamos falando de lei, de mandamento. Nós estamos falando de princípio. Princípio é a base, princípio é o que norteia, princípio é o chão no qual a gente pisa para poder caminhar. E a pergunta dos interlocutores de Jesus, e que também é a pergunta hoje, talvez um pouco diferente. A pergunta hoje é: eu não tenho o direito de ser feliz? A pergunta hoje é: eu não posso fazer aquilo que eu bem quero? E Jesus vai responder exatamente da mesma forma. Não foi assim desde o princípio. Assim, quando a gente olha para essas duas instituições e olha para esse contexto, um questionamento que invariavelmente é colocado em relevo é: quem é que está controlando tudo isso? Quem é que está no controle de tudo isso? E ao olharmos para as relações,
As relações, elas implicam num controle, elas implicam em alguém que esteja comandando a situação de acordo com aquilo que ele acredita, de acordo com aquilo que ele vê, de acordo com aquilo que ele entende ser o mais adequado, o mais certo. Então, a resposta de Jesus para os relacionamentos que começam dentro de casa, e quando você olhar para dentro da sua própria casa e perceber as tensões, e perceber os embates, e perceber a voz que se altera, e perceber a postura de se fechar, você vai perceber que alguém está querendo ter controle sobre o outro. E que alguém quer ter o controle sobre a situação. E acredite, é perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder, como disse aqui a frase do Tim Keller. Então, lembre-se, eu preciso que você não desconecte as coisas que nós estamos falando hoje do que falamos na semana passada, porque elas estão interligadas. Na semana passada, talvez um dos pesos, um dos problemas, uma das aflições da alma, uma das perturbações da mente, não esteja apenas relacionado com a pandemia em si, mas com aquilo que ela acelerou, que ela trouxe ou que ela permitiu emergir, sair de debaixo do tapete, relacionamentos desgastados, problemas não resolvidos, situações não concluídas, não tratadas adequadamente, a falta de respeito que se elevou, um monte de coisas que tem a ver com relacionamento. E aí você pode pensar e olhar não apenas para aquilo que está começando, você que é casado há pouco tempo e que está aí numa grande paixão. Eu já vi casamentos terminarem na data do 25º aniversário de casamento. No dia, exatamente no dia. Então não é só uma questão de tempo, se eu estou começando ou quanto tempo eu já tenho. A questão é, como é que de fato eu estou lidando com isso? Estou lidando com isso na base do poder, tentando legislar em causa própria, tentando buscar a lei e aquilo que ela me dá e que me garante, ou eu quero viver por princípios? E quando eu digo isso, a pergunta continua sendo: quem é que está no controle? Quando Jesus começou a reunir o seu exército como o rei que era ele e é, ele colocou em xeque todos os demais que se sentiam no controle. Isso aconteceu pessoalmente, mas também aconteceu institucionalmente. É por isso que os fariseus, vamos chamar de igreja da época, ele se posicionou contra Jesus. E esse exército chamado para vivenciar com outras armas, como eu já disse, as suas conquistas, foi chamado para viver de acordo com os princípios e com os valores do seu rei e do reino. E o que Jesus, o rei, deixa claro quando questionado? Que os princípios de Deus permanecem. Não importa o tempo, o lugar e apesar da dureza do coração. Princípios são bases nas quais construímos a nossa casa. A minha casa, a sua casa, a minha história, a sua história. E se esta base estiver comprometida, por melhor que seja a construção, a casa vai cair. E foi isso que Jesus quis dizer lá no texto de Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato
que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Por quê? Porque ela foi construída sobre a areia, e foi grande a sua queda e as suas perdas. E o que precisamos para viver a partir dos princípios de Deus? Então, essa é a pergunta a seguir. Porque quando Jesus é questionado, ele diz: vocês abandonaram os princípios. Não foi assim desde o princípio. Desde o princípio, o que Deus estabeleceu foi homem e mulher, deixa pai e mãe, se unem, se tornam uma só carne. E aí, obviamente, todas as consequências naturais de um relacionamento que nasce, que surge, os filhos e tudo mais, o ambiente familiar que é criado, a maneira como as coisas são resolvidas, tudo isso vai reverberar para os anos que se seguem, para as vidas que se seguirão também. Então, quando eu estou falando do relacionamento, embora comece na vida conjugal, eu não estou falando só da vida conjugal, eu estou olhando para a vida familiar, eu estou olhando para os seus filhos, eu estou olhando para os seus netos. E você, jovem que ainda não casou, eu estou olhando para qual a base da sua escolha, se a sua escolha será pelos princípios de Deus ou por aquilo que você acha, por aquilo que você quer. E, obviamente, eu não estou aqui dizendo que a nossa vontade é anulada por Deus. O que eu estou dizendo é que a nossa vontade pode ser colocada diante de Deus, porque a construção, por melhor que seja, ela está sujeita a essa base. Qual é o princípio? O coração que se quebranta. Porque Jesus responde que o problema dos princípios não terem sido vividos e que por causa da falta dos princípios se legaliza alguma coisa. Por que Moisés, então, deu carta de divórcio? Por que ele estabeleceu essa lei? Ele estabeleceu a lei porque faltaram os princípios. Os princípios não foram acolhidos, não foram colocados em prática. Então, eu preciso legislar. E quando eu legislo, eu estou tentando estabelecer o mínimo das relações. As relações são conduzidas por leis. E elas só são conduzidas por leis quando se perde respeito, quando se perde dignidade, quando se perde a mutualidade. Quando se perde isso, eu preciso de leis. Quando se perde a humanidade. Porque as relações que perdem a humanidade precisam de leis. Em qualquer medida. E olha que interessante, nos dias de hoje, a lei já vai salvaguardar, antes de mais nada, né? Deixa eu anotar aqui o que é, o que não será, a partir da nossa relação, ou para que a nossa relação seja firmada. Por quê? Porque faltaram os princípios. E qual é o princípio? Eu volto a dizer, aqui Jesus coloca a dureza do coração. Então, um coração quebrantado é o coração no qual a lei de Deus vai se alojar. É um coração no qual os valores de Deus, os princípios de Deus, vou falar de valores daqui a pouco, os princípios de Deus irão se alojar. O coração quebrantado é aquele que vai olhar para si mesmo e vai dizer: puxa vida, Deus, como é que eu vivo meus relacionamentos? Como é que eu faço? Como é que eu vou colocar? E talvez você que está buscando alguém para se relacionar, lembre-se dos princípios. Eu gosto muito de uma fala que eu quero colocar aqui, do John Stott. Ele diz assim: quanto mais nobre for a nossa concepção do propósito
propósito original de Deus para o casamento e para a família, mais devastadora a experiência do divórcio deve ser. Porque a ruptura conjugal é sempre uma tragédia. Sempre. Então, essa tragédia que afeta todas as pessoas, afeta todos os envolvidos, não só homem e mulher, mas seus filhos, não só naquele momento, mas depois, com raríssimas exceções. Basta olhar para a história, basta olhar para os exemplos da vida, basta olharmos para pessoas que conhecemos, ou quem sabe, tristemente, para a nossa própria história. Então, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, olhe para os princípios. Pergunte para o Senhor, Senhor, aplica. Tenha o seu coração quebrantado, não se endureça diante do Senhor. Não tente brigar com Ele em relação àquilo que muitas vezes está dentro do seu próprio coração. Mas submeta-se, ouça a sua voz, fale com Ele. Ouça e volte ao começo. E foi isso que Jesus disse. Vocês se esqueceram lá do começo, vocês se esqueceram lá do princípio. Mas a outra coisa que eu gostaria de dizer a partir desse texto, eu gostaria de dizer que os valores de Deus também permanecem a despeito das tensões humanas. Os valores de Deus permanecem a despeito das tensões humanas. Se os princípios são como a base, ou como eu disse, o chão que estamos pisando, que sustentam nossas decisões, isso atinge a nossa razão. Eu diria que isso mexe aqui, eu paro, eu penso, eu reflito, há um propósito, há um porquê, é por isso. Os valores, no entanto, são como as rédeas das nossas vontades. Os valores são as rédeas das nossas vontades. Eu diria que os princípios respondem aos porquês e os valores nos dizem os comos. Tome como exemplo a oração. Oração enquanto conceito pode ser estabelecido como um princípio. Oramos porque cremos em Deus e em suas promessas e na sua palavra, e porque Ele nos diz que devemos orar buscando a sua presença. Se você tiver isso como princípio, você tem entendimento do conceito, a sua razão. Mas a oração enquanto prática é um valor. Eu pratico a oração quando creio, e pode até ser que eu esteja em dúvida em muitas coisas. Mas como eu tenho o princípio da oração, ela também se torna o valor do qual não abro mão em toda e qualquer circunstância da minha vida. A gente coloca a nossa relação a partir de princípios, mas a gente sustenta a nossa relação a partir de valores. Dá uma olhada nesse vídeo. Gostaria que você observasse. Ele vai falar sobre oração. Presta atenção. Bom que você veio. O café está quase pronto. Ah, que bom. Eu li um relatório de vendas da área e fiz uma sugestão de valor para casa. Então, o que achou? O que você disse que seu marido fazia mesmo? Na verdade, não falamos sobre isso, mas
Ele é vendedor da Brightel Farmacêutica. E a que igreja vocês vão? Às vezes vamos à igreja de Riverdale. Então diria que conhece o senhor. Sim, eu diria que o conheço. Acha que está de acordo com esse preço? E vocês têm filhos? Senhora Clara, o Tony e eu estamos casados há 16 anos. Temos uma filha e o nome dela é Danielle. Ela tem 10 anos. Ela gosta de sorvete, de pular corda e música pop. Certo, é bom saber disso. Muito bom. Você falou que de vez em quando vocês vão à igreja. E por que o seu pastor só prega de vez em quando? Senhora Clara, eu gostaria muito de ajudar a vender a casa. Por isso estou aqui. Quanto à minha fé, eu acredito em Deus, assim como a maioria das pessoas. Ele é muito importante para mim. Bom, eu vou buscar o nosso café. Então, se eu perguntasse como são suas orações, você diria que são quentes ou frias? Não sei se eu diria que são quentes. Quer dizer, somos como a maioria das pessoas, temos a agenda cheia. Nós trabalhamos. Mas eu me considero uma pessoa religiosa, sim. Eu não estou quente, mas também não estou fria. Eu diria um meio termo. Aqui está. Eu tenho creme ou açúcar, se quiser. Não, obrigada. Eu gosto puro. Senhora Clara, gosta do seu café morno? Não, querida, o meu está quente. Elizabeth, as pessoas bebem café, quente ou frio. Mas ninguém gosta de morno. Nem mesmo o senhor. Entendido, senhora Clara. Mas me diga, por que quer saber da minha vida pessoal? Porque eu já passei pelo que está passando. E você não tem que cair nas mesmas armadilhas que eu caí. É um desperdício de tempo. E esse preço aqui está ótimo. Eu vou buscar uma xícara de café bem quente. Eu só estava brincando. Que armadilhas acha que eu posso encontrar? Me diga você. Agora, se tivesse uma coisa na sua vida que pudesse fazer melhor, o que seria? Só uma? Bom, acho que deve ser o meu casamento. Se tem uma coisa que fazemos bem, é brigar. Não, eu acho que não. Como é que é? Só porque você briga muito, não quer dizer que você é boa de briga. Todo casal tem algum atrito de vez em quando. Mas aposto que você nunca sentiu que venceu depois de ter uma discussão com seu marido. Posso te perguntar o quanto ora pelo seu marido? Bom, muito pouco. Elizabeth, acho que está na hora de eu te mostrar o meu lugar preferido nesta casa. Ok, voltei aqui. Quando eu digo que a gente deve estabelecer valores para a vida, e a oração é um dos valores, e eu disse que valores são as rédeas da minha vontade, eu não oro porque eu tenho vontade. Se você só orar porque você tem vontade, ela é a minha arma de guerra. Eu não posso, no meio de uma guerra, deixar minha arma de lado. Deixar os meus instrumentos tão necessários de lado. O que eu preciso fazer, de verdade, é utilizá-los. Por necessidade.
os nossos valores nos são necessários. Mas tem uma pergunta que você pode estar fazendo. Como é que eu posso enxergar isso no texto? Observe a pergunta dos discípulos depois que Jesus termina a resposta. Eles dizem assim: se é assim, então é melhor nem se casar. Em outras palavras, se este é o princípio, não vamos conseguir vivenciar a relação conjugal com o devido valor. Mas qual é a resposta de Jesus? Você tem que receber a ajuda de Deus. Você tem que estar na presença dele. Isso pode ser compreendido tanto para viver sem estar casado, quanto para viver casado. A ajuda de Deus é para uma situação ou para outra. A palavra ou a ideia de ser eunuco aí é de alguém que em uma das três posições ou condições vai se encontrar. Ou porque é feito eunuco, e aí a gente está falando de um aspecto histórico. Por exemplo, o segurança da rainha, né? O guarda que protegia a rainha, eles eram feitos eunucos, eles eram castrados. Ou alguém que diz assim, puxa, eu quero me consagrar a Deus, eu não quero me casar e tal. De uma forma ou de outra, eu preciso de Deus. E para viver casado também, para me relacionar com meu filho também, para cuidar bem da minha família também. Eu dobro os meus joelhos, eu coloco diante de Deus e falo assim, Senhor, me ajuda, me abençoa, porque isso se torna um valor. E eu vou lidar com aquilo com o devido valor. Eu diria que o princípio é levar Deus em consideração sempre, e o valor é obedecer a Deus sempre. Então, você que em algum tempo esteve cansado ou cansada, sobrecarregado ou sobrecarregada, e foi até Jesus, e ele fez de você um guerreiro e uma guerreira, eu preciso te dizer que você foi chamado para entrar num campo de batalha, e o seu principal opositor, o inimigo, sabe quem é? Você mesmo. E você não dará conta de si sem a ajuda de Deus. E todas as coisas que acontecem do lado de fora, as ideias, as mudanças com o passar do tempo, que querem ofuscar, que querem sublimar princípios e valores eternos, também se tornam inimigos. Também se tornam oposição para nós. Então, eu gostaria de convidar você a pensar nisso. E se talvez você chegar e perguntar assim para mim, puxa vida, Albert, mas e agora? O meu casamento já acabou, o meu relacionamento já estão afetados, eu vou te dizer exatamente o que Jesus disse, eu vou te dizer a mesma coisa, volte aos princípios e viva tais princípios como se tudo fosse começar agora. Porque, do contrário, você corre o risco de cometer os mesmos erros. Mesmo que você inicie um novo relacionamento, mesmo que você tenha que, de repente, começar do zero, se você se distanciar dos princípios, os problemas passados e que levaram às rupturas relacionais do presente vão se repetir, vão te visitar. Se você já está num outro relacionamento, viva como se fosse o primeiro, segundo a misericórdia de Deus. Porque se você diz assim, Deus quer que eu seja feliz, é óbvio que Deus quer que você seja feliz, que nós sejamos felizes, mas nós nos sabotamos, nós somos experts em autossabotagem. E nos sabotamos porque queremos ter o controle, nos sabotamos porque achamos que ter o controle, saber de tudo, resolver tudo, fazer com que a nossa vontade prevaleça em cada situação, em cada momento, parece que isso é sabedoria, mas é loucura.
Mas quando nós voltamos aos princípios e aos valores de Deus que permanecem, não importa o tempo, não importa a época, assim, nós veremos ou teremos as condições de vivenciar a vida muito melhor. Certamente os mesmos desafios. Lembre-se do texto que Jesus falou, que nós lemos aqui no decorrer da reflexão, sobre a casa. Uma foi construída sobre a rocha, outra foi construída sobre a areia. Acredito que ambas as construções foram belíssimas. Mas a questão não está na construção em si, mas no seu alicerce. Olhe para o seu relacionamento, olhe para a sua casa, olhe para as questões que envolvem os relacionamentos da sua família, porque aí deve ser o seu porto seguro. Aí deve ser o lugar do seu refúgio, o lugar onde você vai encontrar alguém que ore com você, alguém que incentive você, que encoraje você. E se você não for a pessoa que encoraja, que incentiva, torne-se essa pessoa, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, a fim de que a coisa continue. Porque não haverá pandemia, não haverá nenhum tipo de situação capaz de derrubar. Eu quero encerrar, e quero encerrar com um poema. Por muitas vezes, fazer um poema pode ser rápido. Mas há poemas que demoram muito para serem escritos, demoram tempos para serem compostos, porque não se trata apenas de pegar papel e caneta ou ter uma ideia e começar a combinar palavras e expressar emoções. Mas existem poemas que eles são expressões da própria vida. Da própria vida. Anseios, desejos, decepções, frustrações, conquistas. E eu estou dizendo isso porque eu queria lembrar que Deus nos chamou para sermos seus poemas. Por isso eu deixei aí marcado o texto de Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para aquilo que Ele tem preparado para a gente. E essa palavra quer dizer poema. Deus faz de mim e de você um poema. Se no passado, ou se na semana passada eu disse que Deus faz de nós guerreiros, eu queria dizer que Deus faz de nós hoje poemas. Lembra-se que eu falei sobre a melhor versão da gente? A nossa melhor versão é Jesus em nós. A nossa melhor versão de nós mesmos é Cristo vivendo em nós, habitando em nós, de tal maneira que os seus valores e os seus princípios e quem Ele é se manifeste. E aí eu queria ler um poema para você, que é uma música também, que vai ser a música que a gente vai terminar o nosso encontro de hoje. Essa música é uma música do Itagon, foi escrito por um nosso amigo Pedro Emílio. Olha o que ele diz. Apesar de mim, não por minha causa, o vento há de soprar, apesar de mim. Apesar de mim, as folhas crescerão sem pesar, e o sol nascerá sobre mim. O dia acontecerá apesar. Sejas por mim, não abro mão mesmo apesar. E não vá reparar a bagunça em mim, estou a caminhar em obras. Eu lanço fora todo medo, todos os meus segredos e o que me afasta de ti. Sigo encontrando tudo o que me resta, o peso e a pressa.
varredura de mim. A graça veio me consolar, não tenho aonde ir. Confio mais em mim do que na graça do meu Deus. Depósito de ego são as minhas mãos. Mas o que posso ou não fazer, aonde vou me esconder, se o que restava era encontrar você? Por isso, eu lanço fora todo medo, todos os meus segredos e o que me afasta de ti. Siga encontrando tudo o que me resta, o peso e a pressa, varredura de mim, apesar. Então, Deus está fazendo um poema de nós. Neste poema há palavras difíceis, frustrações, emoções a serem demonstradas, que não são simples de serem digeridas, mas elas fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa vida, mas que isso nos aproxime do nosso Criador, por meio de Jesus Cristo, porque nós somos feitos poemas por meio de Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados, Ele veio para nos dar a possibilidade de começar de novo, e sabe como é que Ele faz? Se o problema nosso é o coração duro, Ele nos dá um novo coração. Se o problema nosso é a nossa mente tantas vezes dominada por ideias e conceitos equivocados ou diferentes da palavra, Ele coloca a sua lei. Comece de novo, apesar, porque nós estamos em obras, e Deus está fazendo de nós um poema lindo. Que seja assim com você, e que Deus te abençoe. Eu vou orar, vou impetrar a bênção, quero convidar você a ficar um pouquinho mais, mesmo depois da bênção, para você acompanhar as outras coisas que a gente tem para oferecer para você como comunidade. E no final, ouça essa canção. Ouça com seu coração tranquilo, aberto, desejoso, como um lindo poema. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. A despeito de todas as dificuldades que tivemos hoje na transmissão, obrigado. Que a palavra do Senhor alcance o coração de cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com você e sobre você permaneça. E esteja particularmente com a vida do Gabriel, o neto da nossa irmã Cida, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Que o Senhor esteja abençoando essa cirurgia, difícil, mas necessária. E que dessa maneira, Deus também seja glorificado na vida desse adolescente e da sua família. Nós oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Veja os nossos avisos que a gente fez com muito carinho, de uma forma diferente. Acompanhe a música, a última canção. Acho que vale a pena você ouvi-la. Obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Espero você na semana que vem. Deus nos abençoe. Uma boa semana.